Se prepare. Porque hoje, você vai sentir na pele o que é reencontrar um desejo que nunca morreu. Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, o que não se diz, se sente. Dominar alguém é fácil. Difícil é controlar quem já entrou em você sem tocar. Ele apareceu no fim do corredor. Terno escuro, camisa aberta no colarinho, a expressão impassível de quem comanda sem levantar a voz. E eu congelei. Porque fazia tempo. Meses. Anos, talvez. Mas bastou aquele olhar, o mesmo de sempre, o mesmo que me queimava por dentro mesmo quando dizia, não sinto nada, para me desmontar inteira por dentro. Rafael. 13 anos mais velho. Mentor, primeiro. Amigo, depois. Tudo o que eu jurei que não seria agora. Ele entrou na sala como se fosse dono do espaço. Como se cada passo soubesse onde me atingir. Você ainda evita olhar nos meus olhos. Ele disse, sem me cumprimentar. Você ainda acha que sabe tudo de mim? Respondi, tentando manter firmeza na voz. Sei o suficiente. O silêncio caiu entre nós, pesado. Como uma lembrança que se recusa a morrer. Fazia 3 anos desde o último toque. Do último beijo que eu não deveria ter dado. Do último suspiro que ele arrancou de mim com uma simples frase sussurrada perto demais. E agora ele estava de volta. Na mesma cidade. No mesmo ambiente. Desta vez como convidado da palestra que eu organizava. Ironia cruel do destino, ou provocação calculada? Você me chamou? Perguntei, ainda sem encará-lo diretamente. Foi seu nome no e-mail. Ou você não esperava que eu aceitasse? Não imaginei que você teria coragem. Ele se aproximou um passo. E meu corpo respondeu antes da razão. O ar ficou mais denso. Meu pescoço, mais exposto. Eu não esqueci. Ele disse, baixo. E você também não. Fechei os olhos. Queria negar. Queria rir. Mas minhas mãos tremiam discretamente sob a mesa. Ele percebeu. Sempre percebeu. Rafael tinha esse domingo. De ver onde ninguém via. De tocar sem tocar. Você construiu sua vida em cima do silêncio, Isadora. Mas silêncio não apaga o que se sente. Virei o rosto. Quis sair. Mas os pés estavam fincados no chão. Você devia ir, sussurrei. Ele se aproximou mais. Agora havia centímetros entre nós. Você devia dizer a verdade. Qual verdade? Ele inclinou a cabeça, me olhando como quem já sabe a resposta. Como quem me viu despir máscaras demais para fingir que essa ainda me protege. Ai de que, se eu encostar em você agora, você não recua. Minhas pernas ameaçaram ceder. Mas me mantive firme. Afinal, ele sempre soube. E eu sempre fingi. Isso é chantagem emocional? Não. Isso é saudade crua. Mal digerida. Engolida com cinzas e café amargo. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para meu perfume gritar. Para a memória dele atravessar a pele. Fez menção de tocar meu rosto, mas não tocou. Só olhou. Como se ali estivesse tudo. Você ainda sonha comigo, Isa? Engoli em seco. Sim. Todas as noites em que acordo suada. Todas as vezes em que fecho os olhos no banho e sinto mãos que não são as minhas. Mas respondi com sarcasmo. Às vezes. Quando estou entediada. Ele sorriu. Mas era um sorriso escuro. Um sorriso que sabe o poder que carrega. Então deixa eu te entediar de novo. Fiquei sem palavras. O som da chuva começou a bater nos vidros da sala. O relógio marcava 18h32. A equipe já havia ido embora. Só nós dois. E a tensão, pulsando entre as paredes. A palestra é amanhã. E eu preciso dormir.
Murmurei. Você precisa ceder. Ele rebateu. Ceder ao quê? A isso. Ele apontou entre nós. A verdade que você mascara com eficiência e salto alto. Minhas mãos se fecharam em punhos. E, mesmo assim, meus lábios tremeram. Ele não esperou mais. Deu um passo. E outro. E quando chegou perto o bastante, passou os dedos pelo ar, rente à minha pele. Sem tocar. Mas me incendiando. Eu não vim para te destruir, Isa. Vim para lembrar quem você é quando para de mentir. Fechei os olhos. Lembrei. Do quarto dele. Do abajur aceso. Da música baixa. Dos dedos firmes. Dos olhos que não pediam permissão. E da frase. Aquela que ele dizia antes de fazer meu corpo esquecer todo o resto. Finge depois. Agora, sente. Abri os olhos. Ele ainda estava ali. Me esperando. Me desafiando. Mas não disse mais nada. Virou as costas. Foi até a porta. Tarde demais para fingir que não sinto. Ele disse, antes de sair. Tarde demais, para nós dois. Fiquei sozinha na sala. Com a pulsação no pescoço. Com os olhos marejados de uma saudade que não fui eu quem escolheu. E, pela primeira vez em muito tempo. Não quis fingir. Passei a noite sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, ele voltava. Não como lembrança. Mas como presença. Como corpo. Como calor. Aquela frase. Tarde demais para fingir que não sinto. Ela se alojou em mim. Feito espinhos sob a pele. E quanto mais eu tentava ignorar, mais doía. A manhã chegou cinza. Chuva leve. Ar carregado. O auditório estava quase pronto. Luzes. Cadeiras. Pessoas que falavam demais e não percebiam o que acontecia entre silêncios. E então ele entrou. Rafael. Calmo. Sério. Gravata escura. Olhar direto. Como se nada tivesse acontecido. Mas quando passou por mim no corredor, sussurrou apenas uma coisa. Sala 203. Após o evento. Tranca a porta. Seguiu. Sem olhar para trás. E eu, me perdi. Passei a manhã fingindo. De novo. Fingindo que me importava com os microfones. Com os certificados. Com os cumprimentos falsos da equipe. Mas a verdade era outra. Estava contando os minutos. A sala onde tudo começou. Onde o toque aconteceu pela primeira vez. Onde ele me beijou no meio de uma tarde qualquer e destruiu meu roteiro de vida inteira. Depois da palestra, quando todos se dispersaram, subi devagar. O som dos meus saltos ecoava no corredor vazio. A respiração, curta. O coração, não batia. Socava. Quando girei a maçaneta, ele já estava lá. Encostado na parede, braços cruzados, olhar turvo. Não disse nada. E eu também não. Fechei a porta. Tranquei. O clique do metal pareceu mais íntimo do que qualquer palavra. Ficamos nos olhando. Longamente. Como se houvesse algo prestes a explodir entre nós. E havia. Ele veio devagar. Cada passo dele me desmanchava por dentro. Cada centímetro roubado de distância era uma promessa não dita. Quando chegou perto o bastante, deslizou os dedos pela minha mandíbula, sem pressa. Como se me estudasse. Como se me reconhecesse de novo. Mudou. Ele disse. Você também. Mas ainda sinto. Do mesmo jeito. Fechei os olhos. O toque dele era cálido. Firme. Como se dissesse, estou aqui, sem precisar de mais nada. Ele se inclinou. E pela primeira vez em 3 anos.
Nossos lábios se encontraram. Não foi urgente, nem violento. Foi demorado. Como quem mata uma saudade de dentro para fora. Minhas mãos foram parar no peito dele. Subiram até o pescoço. Se enroscaram no cabelo. E ali, naquele beijo, me perdi inteira. Quando ele me encostou na parede, o mundo sumiu. Só havia o cheiro da pele dele, a respiração quente no meu pescoço, e o peso daquilo que nunca foi esquecido. Você me deixou. Murmurei, entre um beijo e outro. Porque te queria inteira. E você não estava pronta. E agora? Agora você me chama sem palavras. Ele beijou minha clavícula. Deslizou os lábios até o ombro. Mordeu devagar. Rafael. SHHH. As mãos dele me seguraram pela cintura com uma precisão ensaiada. Como se o corpo ainda lembrasse. Como se os dedos dele soubessem o caminho melhor que a memória. A gente não deveria, sussurrei. Mas a gente vai. Ele me virou, colando o corpo no meu por trás. Seus lábios encostaram atrás da minha orelha. Sua respiração me arrepiou até os ossos. Ainda sabe o que eu gosto? Ele sussurrou, como uma ameaça doce. Assenti, sem ar. E você? Perguntei. Ainda gosta de me ver tentando resistir? Mais do que deveria. As mãos dele subiram devagar. Roçaram meu ventre. Pararam na altura do peito. Ficaram ali. Só sentindo. Você não é mais a mesma. Ele disse. E você? Estou mais perigoso agora. Sorri. Mas o sorriso durou pouco. Ele me virou de novo, com firmeza. Me olhou fundo. Se eu te tomar agora, não vou parar no meio. Engoli em seco. Não me peça para voltar atrás. Sussurrei. Não vou. E quando nossas bocas se encontraram outra vez, não havia mais espaço para fingimento. Só desejo. E a certeza de que já era tarde demais para fugir. A sala parecia menor agora. Ou era o corpo dele ocupando tudo. Minhas costas estavam contra a parede. Mas não era desconforto. Era rendição. A camisa dele caiu no chão como se nunca tivesse feito parte daquele momento. Meus dedos traçaram a pele que eu lembrava. Mas agora mais firme, mais quente, mais minha. Rafael me olhava como se visse dentro. Não no clichê. Mas como quem realmente enxerga. As falhas. As vontades. O orgulho que ainda sangrava entre os dois. Você não esqueceu meu corpo. Ele disse, baixo. Meu corpo nunca te esqueceu. Respondi, ainda mais baixo. Ele me ergueu pela cintura com facilidade. Como se já tivesse feito isso 1000 vezes. E talvez tivesse. Mas nenhuma vez como agora. Na mesa ao lado, os papéis caíram. Mas não importava. Aquela sala, aquela tarde, aquele instante, eram só nossos. Seus lábios desciam lentos, marcando um caminho pela minha pele. Como se ele escrevesse com a boca. Tudo que ficou preso por anos no peito. Ainda sente isso aqui? Ele sussurrou, beijando a curva entre meu pescoço e ombro. Assenti com um suspiro. Ele sorriu contra minha pele. Mordeu leve. Quase castigo. Quase reverência. As mãos dele me conheciam. Não buscavam. Tomavam. E eu deixava. Porque parte de mim sempre foi dele. Mesmo quando tentei apagar. Mesmo quando beijei outros nomes. Mesmo quando vesti sorrisos que não cabiam. Ele me encostou no móvel, corpo contra corpo. Mas ainda não me tomou. Queria mais. Queria ver o que o tempo havia feito comigo. Queria me provocar até que não sobrasse nada além de desejo e confissão. Você achou que tinha se curado de mim?
Ele perguntou, com crueldade doce. Achei que não doía mais. Confessei. E agora? Agora dói diferente. Ele parou. Por um instante, só nossos olhos falavam. Isso não é só sexo, Isa. Ele disse, como se dissesse um segredo que doía. É o que sobrou da gente, tentando sobreviver. Meu coração disparou. Então me deixa sentir. E ele deixou. Não com pressa. Não com fúria. Mas com aquela intensidade que só se tem quando se volta para um corpo conhecido. Depois de muito tempo perdido. Nos movíamos como dois imãs em guerra. Entre o desejo e a dor. Entre a culpa e a entrega. Entre o que era certo. E o que nunca deixou de ser real. A respiração dele ficava irregular cada vez que eu gemia seu nome. E eu tremia a cada palavra que ele murmurava no meu ouvido. Palavras que não eram sujas. Eram possessivas. Necessárias. Como se ele dissesse, você é minha, sem usar essas palavras. Quando enfim ele me tomou. Não houve grito. Houve silêncio. Um silêncio denso, profundo, cheio. Como se o mundo tivesse parado para nos ver acontecer. Ou desacontecer. Ali, não havia dúvida. Nem orgulho. Nem desculpa. Só um homem e uma mulher que tentaram fugir do destino. E falharam. Porque era tarde. Tarde demais para fingir. Tarde demais para voltar atrás. E quando ele colou a testa na minha, ainda dentro de mim, ainda respirando como se tivesse corrido 1000 anos. Ele sussurrou. Eu esperei tempo demais por isso. Eu queria dizer algo. Mas a garganta não deixava. Porque era verdade. E a verdade pesa mais que o corpo. Mais que o prazer. E pesa, principalmente, quando chega tarde. Depois do toque. Veio o silêncio. Não aquele silêncio confortável de corpos exaustos e sorrisos sutis. Mas o outro. O denso. O que parece esperar por uma tragédia. Rafael vestia a camisa com lentidão. Mas não era calma. Era hesitação. Eu ainda estava sentada na beira da mesa. Tentando encaixar a respiração de volta no peito. Como se pudesse esconder o que havia acontecido entre as paredes daquela sala. Mas não havia mais como esconder. O cheiro dele ainda estava em mim. Na pele. No cabelo. Na alma. Ele passou a mão pelo rosto, os olhos baixos. Como quem carrega o peso de algo que não tem nome. Você se arrepende? Perguntei, sem conseguir fingir indiferença. Demorou segundos demais para responder. Não. Ele disse. Mas queria que tivesse sido em outro tempo. Talvez o outro tempo nunca tivesse tido coragem. Ele me olhou. E havia dor. Mas também orgulho. Você mudou. Você me deixou. Eu precisei. Ficamos em silêncio por um instante. Um daqueles momentos em que tudo pode desabar, ou renascer. Ele se aproximou, puxou uma mecha do meu cabelo com delicadeza. Olhou como quem quer decorar. Não consigo mais fingir que não sinto. Nem eu. Mas isso vai nos custar. O aviso estava ali. Sutil. Quase carinhoso. Tem alguém? Ele perguntou. Não. Mas tinha. Assenti, devagar. E você? Tive algumas. Mas nenhuma ficou. Ele desviou o olhar. Andou até a janela da sala. Chovia de novo. Claro. Porque certas verdades só caem quando o céu também cede. Estão falando da gente. Ele disse. Antes mesmo disso. Meu estômago revirou. Quem? A Secretaria da Coordenação. Uma aluna. Comentários. Olhares. Você sabe como é. Sim. Eu sabia.
O mundo tem faro para o que queima. Mesmo quando ninguém vê as chamas. Vai negar se perguntarem? Perguntei, a voz mais fraca do que queria. Ele virou. Me olhou como só ele sabia. Vou proteger você. Como sempre fiz. Mesmo que isso te destrua? Se for por você, já valeu. Essas palavras não eram bonitas. Eram perigosas. Porque soavam como promessa. E promessas demais criam dívidas que o coração cobra com juros. O que somos agora? Sussurrei. Ele andou até mim. Segurou meu rosto com ambas as mãos. Beijou minha testa. Depois minha boca. E então disse: somos o que fingimos que não éramos. Saímos da sala com o cabelo preso às pressas. Com a roupa ajustada. Com o cheiro do outro ainda colado no peito. Mas o mundo já nos olhava diferente. Na escada, cruzamos com o diretor do setor. Ele franziu o senho. Rafael apenas assentiu com a cabeça, educado demais para parecer culpado. Seguro demais para negar com o corpo. Quando o homem sumiu do nosso campo de visão, Rafael sussurrou: estão esperando a queda. Então não tropeça. Respondi, sem conseguir esconder o medo na voz. Ele sorriu. Mas não era um sorriso de alívio. Era um aviso. Talvez um adeus antecipado. Porque sabíamos. Aquilo que fizemos. Que fomos. Não ia passar impune. E ainda assim. Se ele me chamasse de novo, naquela noite. Eu iria. Sem pensar. Porque quando se prova um corpo que foi negado por tempo demais. Nem o juízo sobrevive. 3 dias. Sem mensagens. Sem chamadas. Sem sinais. E ainda assim, ele estava em tudo. No som da notificação que nunca era dele. No café amargo que me lembrava das manhãs em silêncio. Na forma como minha pele arrepiava quando alguém dizia o nome dele em voz alta. Rafael sumiu. Como se o corpo tivesse voltado no tempo. Mas o estrago ficou. Na segunda-feira, recebi o e-mail. Assunto: solicitação de afastamento temporário. Assinado: Rafael Toledo. Motivo: pessoal. Era isso. 3 linhas para apagar um incêndio que ele mesmo acendeu. Senti o sangue esvaziar das mãos. O corpo gelar. A garganta fechar. Mas não chorei. Porque era tarde demais para fingir. E agora, também era tarde demais para implorar. Voltei para minha rotina. Andei pelos corredores com o que sobrou da minha dignidade. Falei de temas neutros. Sorria. Mas doía. Como dói em coisas mal resolvidas que ardem baixinho, por dentro. No fim da tarde, a secretária da coordenação me chamou. Disseram que você e o professor Toledo estavam mais próximos. Estávamos trabalhando juntos na organização do seminário. Só isso? Silêncio. Olhei fundo nos olhos dela. Se você tiver algo mais a perguntar, faça oficialmente. Ela recuou. Mas a desconfiança ficou. Voltei para minha sala. Fechei a porta. Fiquei ali. Sozinha. Com o coração pulsando feito tambor abafado. Então, vi. Embaixo da porta. Um envelope. Branco. Sem identificação. Papel grosso. Toque familiar. Abri com cuidado. Dentro, um bilhete manuscrito. A caligrafia era dele. Você sempre foi a minha exceção. Mas eu só percebi tarde demais. Se quiser saber onde estou, espera até o sábado. 21 horas. Rua Vicente 88. Portão azul. Sem promessas. Sem garantias. Só a verdade. R. Minhas mãos tremiam. O coração, não.
Ele já estava decidido. Cheguei ao endereço 5 minutos antes. A rua era calma. O portão, exatamente como descrito. Bati. Uma vez. Duas. Nada. Estava prestes a virar as costas, quando ouvi o clique da tranca. O som do portão abrindo devagar. E ali, no vão, Rafael. Camiseta escura. Cabelo desalinhado. Olhos mais claros do que lembrava. Nenhuma palavra. Nenhuma pergunta. Ele apenas estendeu a mão. Eu segurei. E soube que, mesmo sem futuro, algumas histórias não terminam. Elas continuam, em silêncio, escondidas nos lugares onde o mundo não vê. E, naquele momento, percebi: não existe depois. Só existe o agora. E o que a gente faz com ele. Se essa história mexeu com você, deixa um emoji de coração nos comentários. E se quiser mais histórias com reencontros proibidos e paixões impossíveis, é só dizer. Eu leio tudo.